vamos conversar com vocês, ouvir vocês e dialogar um pouquinho sobre o papel do homem e o papel da mulher dentro da família. Já a pastora Josiane terminar de ajeitar ali, que o irmão Alexandre vai estar passando os slides, e a gente conversar um pouquinho. Uma das questões que nós temos dentro de nós, e está muito clara na cultura popular, é de que o homem é muito diferente da mulher, ou não é? É. Para o bem ou para o mal? É bom ou ruim? É bom? E por que tem tanto problema por causa das diferenças? E aí? Por que o quê? Por causa da mulher. A culpa é dela. Quem disse foi ele, não fui eu. Quem foi que falou? Quem foi? Não precisamos contar quem foi para evitar problemas de derramamento de sangue. Mas a observação foi: a culpa é da mulher. Eu não sei se a culpa é da mulher, mas o certo é: existe uma diferença entre o homem e a mulher, sim ou não? Sim. E enquanto a pastora vem para cá, eu quero falar. Tudo bem, estou aguardando. Mas eu já estou começando. Eu vou na frente e ela vem correndo atrás. Quando o texto que nós lemos diz uma coisa interessante. O texto diz assim, Gênesis 1, 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. No versículo anterior, ele já vinha dizendo, façamos, pois, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, conforme sobre as aves do sobre toda a terra e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. E aí, criou Deus o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. Aí a gente vê uma coisa interessante. Quantos Deus criou? Vou ler o texto de novo. Versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quantos Deus criou? Vocês têm certeza disso? Vocês têm certeza disso que foram dois? Vocês afirmaram que foram dois, depois voltaram e ficam na dúvida. Tem ou não tem certeza? Vou ler de novo o texto. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Quantos Deus criou? Dois. Não, Deus criou um. Deus criou um. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. Aí, nesse criou Deus o homem à sua imagem, existia homem e mulher. Aí você vai dizer, pastor, está falando heresia. Quando Deus criou, Ele criou um só, com as características gerais. Aí, mais tarde, lá adiante, Deus resolve que era melhor serem dois do que um. Ele diz, olha, eu formei um, mas aí ele já não criou do pó da terra, ele pegou aquele que era um e separou em dois, tirando a costela e um pouco da carne, e fez a mulher carne mais maciça, mais macia, mais suave, e o homem deixou o músculo contra filé, essas coisas assim, ficou para o homem. A mulher ficou o filé, o chão de dentro, essas coisas. A costela aí do lado foi a mulher. Então, quando Deus chegou, criou um, e depois ele resolveu tirar dali a parte que ele faria como dois. Eu digo, mas que negócio estranho. Por que aconteceu isso? E aí a gente entende algumas coisas. Quando a gente começa a entender isso, que Deus criou um que era completo, perfeito, e depois disso Deus retirou dali a mulher, a gente vai ver que a partir daí começou as diferenças. Por quê? Vou tentar dar um exemplo com esse microfone. Suponhamos que eu fosse Deus. Me perdoa pela comparação.
e eu criei um microfone. E esse microfone era perfeito, ele funcionava normalmente, como funciona esse aqui. Funciona perfeito, inteiro, normal. E aí, a partir daí, eu peguei aquele microfone, anestesiei, e eu tirei dele uma parte dele e fiz 2 microfones. Estão entendendo até aí? Criei um, tirei uma parte, formei 2. Quando eu tirei essa parte, ficou faltando uma parte desse? Agora, toda vez que eu faço a pergunta, você já fica em dúvida qual é a resposta. Fisicamente, sim ou não? Emocionalmente, sim ou não? Não? Sim ou não? Agora, vocês tenho certeza do que vocês falam, a gente faz as perguntas e vocês ficam em dúvida. Quando tirou, formou a mulher. Quando tirei, formei o outro microfone. Iguais, aparentemente, sim ou não? Não, esse aqui é diferente dele. Com uma diferença. Esse microfone se viu legal, porque ficou até bom para isso. Até fisicamente houve uma diferença. José, fica de pé para mim, por favor. Luciane, fica de pé. Se vocês me disserem que esses 2 são iguais, esse tem muito cabelo, ela quase não tem. Esse é branquinho, essa saiu moreninha. Esse barrigudinho, ela já não está nesse nível. A gente tem alguma verdade que há algum tempo ele não era assim, né? Eu acho. Eu já conhecia assim. Então, quando Deus separou, as características ficaram uma parte com um e uma parte com o outro. Começamos então a ter uma diferença entre um e outro. Estão entendendo o raciocínio? A gente começou a ter diferença. Então, nós conseguiu botar o slide ou teve problema? Muito bem. Essa foi a primeira parte que eu fiz, que não era bem assim, mas tudo bem. Deus criou um e fez 2. É isso mesmo. Pode passar, pode passar. E o texto que nós lemos, façamos o homem e imagem, já lemos também. O homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança, homem e mulher, os criou. A gente entendeu a partir daí. Então Deus criou um, daí fez 2. Essa imagem já passou, pode ir. A gente veio com a criação e aí começa algumas diferenças a partir daí, porque o projeto de Deus era um. Qual é o projeto de Deus? Ali, Demilton e Josiane. Não, Jadson e Doraneide. Josué e Luciene. Eu estou tentando achar a semelhança. Então, pegamos 2 pessoas que tornaram-se diferentes, mas Deus disse: eu quero esses 2 juntos, unidos, como uma só carne. Apesar de estarem separados, precisam ser uma só carne. Aí a gente começou o nosso problema. É ou não é? Começou o problema, porque a gente vê que algumas características que foram causaram uma diferença enorme que nos causa dificuldades, contratempos. A gente vê no dia a dia as dificuldades, os contratempos. Quando eu olho para o Josiane, eu vejo a diferença. Eu vejo a diferença a partir daqui. Quando vocês já devem perceber na casa de vocês, no comportamento de vocês, no relacionamento de vocês, entre os amigos, entre os pais, a gente vê a diferença, é ou não é? Por exemplo, na hora de escolher uma roupa, tem diferença? Se a gente fosse fazer um fluxograma de escolha de roupa, como é que seria a questão da mulher? A mulher chega em frente do guarda-roupa e diz assim: eu vou com essa blusa será que dá em mim ainda? Aí ela tem 2 opções, sim ou não. Se sim, aí ela vai pensar: e eu tenho uma saia que combina com essa blusa? Agora, se não, ela vai pensar o quê? Eu preciso comprar uma outra blusa. É ou não é? Aí, vem lá, pegou a saia, a blusa deu, aí passou para diante. Aí, eu preciso de uma saia que combine, aí vai atrás da saia.
Olhou uma saia, essa aqui combina, não combina, essa aqui combina, sim ou não? Se sim, posso vestir junto. Se não, eu preciso comprar uma outra saia, porque eu estou sem roupa. Nenhuma. Estou nua. Olha. E geralmente quando eu ouço isso e falo assim, eu estou nua, eu falo, tá mesmo, ainda não vestiu a roupa. Mas tudo bem. Então a gente começa a ver que tem algumas diferenças. O homem não. O homem é simples. É ou não é? Pega em frente do guarda-roupa, aí olha lá, entre as duas camisas que ele tem, ele pega uma. Está furada debaixo do braço? Sim, vai essa mesmo. Está sã? Sim, vai essa mesmo. Está sem passar ferro? Tá boa. Dá uma passada de mão assim, já resolveu o problema. Então é diferente o homem da mulher. A mulher vai fazer compras. A mulher chega lá para fazer compras, o homem vai fazer compras. O homem chega lá e escolhe uma coisa, e aquele produto custa R$5, mas ele quer, ele paga 10 pelo produto, mas ele leva, porque ele quer aquele produto, ele precisa daquele produto. A mulher vai fazer compras, a mulher é mais econômica, a mulher pechincha, mais do que o homem, a exceção de Jadson, que pechincha pra caramba, mas enfim, a mulher pechincha mais do que o homem. Então o produto custa 10, a mulher leva por 5. Agora ela não precisa do produto, é um produto que ela não precisa, mas ela compra porque é 5. É oportunidade, é promoção. É promoção, então ela leva, é diferente o homem da mulher. O homem vai passando, tem um sapato, ele olha, ele diz assim, sapato, é marrom, eu já tenho. A mulher passa, vê uma sandália, aí ela faz, que sandália linda, eu preciso dela. Se o marido estiver junto, ele faz, mas tu não já tem 99? Ele faz, mas não tenho desse estilo. Mas tu tem dessa cor, mas a altura é diferente. O salto tem 1 centímetro a mais. E vai combinar com a blusa, porque esse rebate no salto faz com que pareça com aquele filetezinho que tem na blusa. E vai levar aquela sandália. Hein? Isso acontece em casa. Então, são diferenças entre o homem e a mulher, que aconteceu a partir de que formaram-se dois. Agora, isso é ruim ou bom? Agora eu vou deixar isso para a pastora explicar isso. Explicar? No início, essas diferenças são até atraentes, né? A gente acha o máximo essas diferenças. Pode ir. Porque os opostos se atraem, não é assim? É verdade. Quando eu olhei para a Josiane, eu olhei e falei, rapaz, tão fofinha, moreninha, eu branquinho. Ela baixinha, eu grandinho. Ela bonita, eu bonitinho. Me preocupou a próxima observação que eu iria fazer agora. Porque eu iria dizer assim, no namoro, as diferenças atraem, é bonitinha, é fofinha. Depois do casamento começa a nos irritar. Esse é o problema. Quer dizer que eu me irrito porque eu sou moreninha, baixinha. Então no namoro é mais ou menos assim, né? Porque antes do casamento, aí tem um casal de passarinho, né? Aí normalmente que é no reino pastoral, mas sei lá como é que chama aí, esqueci agora, da ave, né? Avítico, estou criando nomes aqui. Quem são os espalhafatosos são os machos. Então aquele é o macho. Aí a fêmea olha para o macho e diz, você é estranho. Mas, no final das contas, ela conclui, gostei. Então, no namoro, encanta as diferenças, né? É diferente, a mulher é diferente do homem. Por exemplo, a mulher, ela é muito extrovertida, o homem, introvertido. Aí logo o homem pensa, não é a mulher que eu preciso, eu falo pouco, então se eu tiver alguém para me complementar, que eu não preciso falar tanto, vai ser tão bom isso, né? O próximo. O homem é impossível, a mulher calma, não, eu realmente preciso de um homem mais energético, porque eu sou assim tão tranquila, senão não vai ter alguém que tome, né, partindo das coisas. Então, isso é tudo no namoro. A pessoa que é bem calada, assim, como por exemplo, vocês já perceberam que meu marido fala mais do que eu. Eu sou uma pessoa assim super calada. Meu marido fala muito. Então,
por isso que eu procurei ele, porque como eu falo pouco, eu precisava de alguém para complementar essa parte. Quando eu vi ele falando, deixa eu ver como ele fala bonito, então, já gostava desse negócio. Eu sou uma pessoa que fala pouco, então procurei uma pessoa que fala mais. Né? Tem certeza que foi comigo que você viu isso? Você fala mais do que eu. Você fala mais do que eu. E, por último, né? Pode passar, não tem mais ainda uma linha. Um homem racional se casa com uma mulher sentimental, tudo para se completar. Então, no namoro, tudo é fofo. Não vou dizer quem foi, não, mas eu achei interessante. Essa semana a gente ouviu um relato do seguinte, né? Que a mulher fala algumas coisas com o marido e briga com o marido, aí ele faz, mas eu acho tão bonitinho quando ela faz isso. Eu acho tão fofo. Ainda bem que ele está casado e ainda acha fofo, né? Mas tem um bocado de homem que a mulher que falava muito e que ele procurou para completar, no casamento essa fala vai irritar. O marido que era mais energético que a esposa que era mais tranquila e procurava, ou pode ser o contrário, a figura, né? Pode ser o contrário. No casamento essas coisas vão irritar. Então essas diferenças que nos atraem no início pode ser motivo de separação depois do casamento. Se não soubermos administrar, explorar positivamente, sabermos qual o papel de cada um no relacionamento. Isso pode ser motivo para a gente ouvir aquela famosa frase: incompatibilidade de gênios. Você já sabia, não foi da noite para o dia que a sua esposa se tornou uma pessoa que fala muito. O seu marido não ficou mudo no dia que casou. Você já sabia, mas quando casa, aí você começa a sentir falta dessas outras coisas que você achou, né, que estaria se completando, ou até mesmo está achando que é excesso e você começa a se irritar. Então, o que te atraiu no início pode ser que venha a ser um grande problema depois no casamento. Então a frase certa não seria os opostos se atraem, mas os opostos se distraem, mas os dispostos se atraem. Então se... Seria verdade. Primeiras damas. Muito bem. A gente vai gastar muito tempo se distraindo no relacionamento com as diferenças que nos incomodam, não é verdade? A gente gasta uma energia querendo que o outro mude, que o outro seja igual a gente. Nesse tempo todo que a gente trabalha com mulheres, normalmente as mulheres procuram os cursos para que o marido mude. Não, eu quero fazer o Casados para Sempre, porque eu tenho certeza que meu marido vai mudar. A realidade é porque entra no casamento, a mulher entra esperando que o marido mude, mas ele não muda. E o marido entra no casamento esperando que a mulher não mude, mas ela muda. É ou não é? E aí vai, né, a vida toda nesse contraste, e a gente precisa descobrir como viver em harmonia. Pode passar, Alexandre? Tá, e daí o que é que tem a ver isso tudo com papel? Papéis. O que é que tem a ver essas diferenças com o papel do homem e com o papel da mulher? Eu acho que cada um de nós pode chegar nas suas próprias conclusões, né? Mas a gente vai discutir um pouquinho sobre essa questão. Então, pessoas tão diferentes, sabermos que temos papéis bem definidos e atribuídos de acordo com a palavra de Deus, é o que a gente vai discutir hoje. Porque normalmente a gente ouve assim, ó: mulheres dizem que os homens não exercem o seu papel. No entanto, os homens dizem que as mulheres são mandonas e insubmissas. E aí? Agora, como a pastora falou, às vezes antes do casamento, aquela iniciativa da mulher, ela já era parecida com isso, ela tinha iniciativa, tem uma postura de liderança, e aí o cara achava lindo, me apaixonei por ela, porque ela é uma pessoa que tem iniciativa. Sabe o que é da vida? Sabe o que é? Isso é que me atraiu. Eu preciso de uma mulher assim, segura, né? Aí depois que casa, quer mandar em mim a mulher. É mandona. Eu digo, eu sou o marido, ela é insubmissa, ela não me atende. Eu digo, vai aqui, ela não, vai pular de gato. Por outro lado, a mulher que achava, não, meu marido é uma bênção, ele é maravilhoso.
compartilha, namoro, né? Ele compartilha, vai dar certo, ele compartilha tudo comigo, ele não faz nada sem me perguntar primeiro. Depois que casa, é um banana. Se eu não disser faz isso, não faz? Você vai comprar alguma coisa, e aí, o que é que você acha? E aí, compra ou não compro? Mas no namoro era assim, é tão bom, ele sempre me consulta para as coisas, ele quer saber sempre a minha opinião, mas depois já não presta mais. Virou fruta. Vira fruta, né? Então, essas, né, diferenças, principalmente, a gente vai ter uma série de argumentos usados hoje, e principalmente quando fala da parte da mulher, a gente vai discutir, são os papéis sociais com o decorrer dos anos, como foi mudando o papel da mulher na vida social de modo geral, lá no século, a gente pode dizer assim, no século passado, né? Lá no início do século passado, como a mulher tinha um papel diferente. Poucas mulheres saíram de casa, a partir dos anos 60, com o movimento feminista, que as mulheres começaram a sair de casa. As mulheres tinham aquele papel só de cuidar de casa, cuidar dos filhos, né? Essa era a forma como as mulheres eram vistas. Mas o que a gente vai falar aqui de papéis, que a gente vai começar a falar um pouco sobre papéis, depois de vista as diferenças que existem entre homem e mulher, e que existem, a gente só deu uma pincelada. Mas a gente vai falar um pouco de papéis, mas não vai conversar aqui, ó. A mulher tem a função de lavar os pratos, enxuga, esfria, esquenta a barriga no fogão e esfria no tanque de lavar. Enquanto o homem tem o papel de levar o lixo para fora e fazer isso. Não é essa a nossa... De trocar a lâmpada, de consertar a torneira. Não é esse nosso objetivo aqui, porque essas coisas são necessárias dentro de casa, e a gente entendendo o roteiro, tendo o entendimento geral da situação, de como é cada um dentro da sua função, do seu papel como homem ou como mulher dentro da família, a gente vai entender facilmente a necessidade e a realização, e quem pode realizar sem que precisar que a gente dê uma relação de isso é seu, isso é seu, isso é seu, isso é seu, aquilo é seu, aquilo é seu, aquilo é seu. Então a gente não precisa disso, senão faríamos um cartório de registro de casais, que eu já até pensei nessa ideia. É uma boa ideia a gente fazer uma briga, cartório de registro de casais, aí a gente determina as coisas. Perguntas como fazem pra gente, por exemplo, quantas vezes por semana nós podemos ter sexo? Somos nós que vamos determinar. O que é que um faz dentro de casa? Isso aqui é papel meu ou papel dela? Isso aqui é papel dela ou papel meu? Então essas coisas assim, a gente não precisa registrar e dizer você faz isso ou faz aquilo. A gente precisa entender o princípio geral da função do homem e da função da mulher, papel do homem e papel da mulher, para que nós possamos então, a partir daí, seguir um caminho sem medo de errar e sem medo de ser feliz. Antes da gente continuar, eu gostaria que vocês começassem aí a compartilhar conosco quais são, na opinião de vocês, o papel do homem e papel da mulher. Então, podemos aí começar a falar. Papel do homem, provedor. Quem falou foi uma mulher, os homens concordam. Em como? O homem já se defendeu. No mundo moderno, o provedor agora compartilha suas obrigações. Como? Lá em casa não, a mulher já diz não. Lá em casa o provedor é o provedor. As mulheres, alguma mulher aqui discorda da ideia que o homem deve ser o provedor? Por favor, levante sua mão e compartilhe sua ideia conosco. É vergonha ou estão se calando, consentindo? Nesse caso, eu vou fazer uma pergunta. Então, nesse caso, todas as mulheres concordam que o homem sai para trabalhar e a mulher deve ficar em casa cuidando da comida e dos filhos. Eu não estou entendendo. Quer dizer que o homem trabalha, o homem tem que sustentar e a mulher vai ficar onde? Vai ficar na rua? Só mais uma pergunta. O salário do marido deve ser compartilhado para a despesa de casa. Não é isso? Sustento da casa. E o da mulher? Para ela? Não, peraí. Calma aí, que eu estou na dúvida. Como é aí? Para ela. Quem acha que o salário da mulher é para ela? Levante a mão. O salário da mulher tem que ser colocado na sua mulher.
Normalmente a mulher diz assim, ó, o salário do meu marido é nosso, o meu salário, ó, tá vendo? As dívidas do meu marido são dele, as minhas dívidas são nossas. Não é assim? Fala a Deus. Outra coisa. Oi? É o investimento. O investimento da mulher. Ah, tá. Outra coisa. Um outro papel do marido. Protetor. Todo mundo concorda? Sim? Sim. Um papel da mulher. Ajudadora. Alguém discorda? Não? Os homens estão satisfeitos com esse papel até agora? Tudo tranquilo? Mais um papel da mulher. Intercessora. Dona de casa. Aqui, ó. Um papel da mulher. Dona de casa. O que será que ele quis dizer com dona de casa? Eu acho que ele está pensando em terminar o noivado. O que será que ele quis dizer, né, com esse dono de casa? Bem abrangente esse dono de casa, né? Um outro papel do homem. Sacerdote. Todos os homens concordam com esse papel? As mulheres concordam? Tá. Um outro papel da mulher. Intercessora. Acolhedora. Administradora. Protetora também? E aí, mais algum papel? Pacificadora. Carinhosa. Economista. Mais algum papel aí? Mãe, papel de mãe. Cuidar dos filhos, mãe, amiga, conselheira. Agora, a mulher tem papel, já vai pensar, né? A mulher foi dito mais papel. Agora, e os homens? Se não tem mais coisas para o homem, não? O homem só ficou com protetor, provedor, só sacerdote, só. Interessante como as mulheres acham que ela tem mais coisas para fazer do que os homens, né? Mas é verdade. Não, eu descobri uma coisa que eu não sabia. E olha que interessante. Eu estou vendo aqui, eu estou prestando atenção, mas eu descobri que mulheres têm profissões que nunca estudaram. Não é? Porque já me apareceu aqui economista, enfermeira, administradora, psicóloga. Isso tudo é papel da mulher. Professora. E o homem é só que esfolgado mesmo. Então o papel do homem é folgado, né? É descansar? Descansado? Pois é. Então a gente observa na fala de vocês que os princípios, né, do que a palavra de Deus fala sobre o papel do homem e da mulher estão presentes. A questão talvez seja, o que nós estamos fazendo com este conhecimento? Aonde nós estamos aplicando este conhecimento? Será que isso está presente na nossa casa? Vamos dar uma olhadinha nos papéis que a gente relacionou? A gente relacionou uns. O homem deve ser o cabeça do lar. O que é o cabeça do lar? O que é o cabeça do lar? Júnior, você que vai casar. Mata o galo na primeira noite, meu irmão. Diz logo que aí ela não sai enganada. Eu acho que é uma mistura de responsabilidade, uma posição também. Como é teu nome? Marconi. O que é ser o cabeça do lar, mano? Eu acho que tem tudo a ver com a questão da responsabilidade.
a responsabilidade. Bom, a gente tem uma questão na cabeça do Lai que a gente vai conversar daqui a pouco sobre essa questão de autoridade, que há uma diferença entre autoridade e liderança. E a questão do cabeça é uma questão de autoridade. Vamos ver um pouquinho a diferença entre autoridade e liderança? Vamos entender como é que funciona isso? Acho que não interessa essa parte não, tá? Mas depois deixa nessa parte aí. Qual é a diferença entre autoridade e liderança? Como é que alguém adquire autoridade? Eu vi uma mosca voar, quase ninguém fala. A autoridade é outorgada. Então você tem, primeira questão, primeira diferença, a autoridade ela é dada por alguém, conferida, não é isso? Então, por exemplo, você tem um supervisor na empresa, ele é supervisor por quê? Porque alguém colocou ele naquela função, deu autoridade para exercer aquela função. Ele pode ser líder ou não, mas ele tem a autoridade do cargo. Vou dar um outro exemplo, um policial rodoviário. Quem é a autoridade aqui nesta igreja, como líder da igreja? Pastor Jadson. Aí o pastor Jadson sai com o carro, entra na pista, um policial rodoviário na mão, ele para. A autoridade do pastor Jadson é maior e o policial rodoviário é membro da igreja, tá? É bom frisar o fato. Aí ele para. Qual a autoridade maior? Do pastor da igreja, porque é pastor da igreja, ou do membro que é o policial que parou o carro? Policial. Por quê? Está na área dele. Porque ele foi investido de autoridade na função que ele está ali exercendo. O indivíduo dá a mão, quem é mais forte? A mão dele ou o carro que vai passando? Na faixa, a mão dele. Na faixa, a mão dele. Não. Se ele bota a mão, o policial, ele bota a mão, quem é mais forte? A mão do policial ou o carro? A mão. Matéria de força física. O carro. O carro? Bota a mão e arrasta o carro, tu vai ver quem é mais forte. É o carro. Então por que o carro para? Por que o motorista para o carro? Porque existe a autoridade do policial. Então essa é a autoridade. O cabeça da casa foi instituído, foi determinado por Deus, que deu autoridade. Mulheres, não se chateiem comigo, porque é a Bíblia que está falando. Foi dada essa autoridade ao homem. Então Deus deu essa autoridade ao homem para ser o cabeça da casa. Deus não disse, a autoridade vai ser... Não ouvi coisa. O senhor falou que foi dada autoridade, não querendo ser injustiça, mas por que essa autoridade perde-se com as suas próprias atitudes? Por que o homem tem perdido essa autoridade, já que ela foi delegada por Deus, por algo superior? Agora aí entra uma questão que eu vou lhe responder, e não sei se é a resposta que você imagina, mas a autoridade não é perdida, ela pode não ser exercida. O policial rodoviário que está ali, se ele para o carro, ele tem autoridade para multar, para fiscalizar, para verificar, mas ele também pode deixar passar. Eu ia viajando em janeiro e viemos à Feira de Santana, estávamos na ilha e viemos resolver aqui um problema e voltamos. Quando estávamos voltando à noite, nós estávamos passando no posto rodoviário estadual, Polícia Rodoviária Estadual. Mas de um tempo atrás, alguns quilômetros atrás, nós estávamos atrás de um carro que estava com todos os faroletes apagados. Tinha nada aceso, um perigo. E eu nem queria chegar, eu reduzia a velocidade, porque eu não queria nem andar perto dele, porque ele não tinha luz de freio, não tinha nada. Se acontecesse alguma coisa, quando eu fosse ultrapassar alguma coisa parecida, ele tivesse que frear, fatalmente haveria uma colisão, porque eu não saberia se ele estava ou não freando. Então eu preferi reduzir a velocidade e esperar ele ir andando, eu fiquei mais atrás.
Numa determinada altura da estrada tem um posto da Polícia Rodoviária Estadual. E eu falei, vai passar no posto e o policial vai parar. E aí eu vou embora. Quando passou no posto, tinham 2 ou 3 policiais assim, e ele passou devagarzinho pelo posto. Se não me engano, até cumprimentou o policial e passou. E o policial olhou para ele e ele foi embora. A autoridade existia com o policial, sim ou não? Mas ele exerceu a autoridade? Esse é o problema. A autoridade não é perdida porque ela foi dada por Deus, mas muitas vezes tem se deixado de exercer a autoridade que Deus deu. E essa questão do papel, e por isso que a gente está conversando sobre isso, é o papel do homem, essa questão da autoridade. O texto diz assim lá de 1 Coríntios, quero entretanto que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Existe uma hierarquia de autoridade, dando autoridade. Agora, a questão do que a gente exerce ou não, aí é que a gente precisa, por isso que a gente está aqui nessa noite, para a gente entender e ver se a gente decide exercer o papel que é nosso, de direito. E nesse ponto é importante a gente falar, porque as mulheres têm muita dificuldade de aceitar a autoridade do marido. Até por interpretar mal essa autoridade, por julgar que a autoridade é como se o marido tem autoridade, é como se fizesse dela uma escrava. É como se tivesse que subjugá-la, né? E essa autoridade, ela é mal entendida, mal interpretada. E todas as vezes que a mulher se levanta contra a autoridade, é importante a gente lembrar, a autoridade do seu esposo, que ela está se rebelando contra o próprio Deus. A Bíblia é repleta de exemplos que falam de autoridades e que nós devemos nos submeter a autoridades, e às vezes no nosso casamento a gente está vivendo um inferno por causa desse não respeito a essa autoridade constituída por Deus. O fato do homem ser o cabeça da mulher, como a própria palavra diz, quem diz a palavra, é a palavra de Deus que diz isso, não significa que a mulher tem uma posição inferior no casamento. E aí eu quero fazer uma ressalva aqui para vocês. A Dev Titus e o seu esposo escrevem um pouco, falam um pouco sobre isso, e eu quero trazer a ideia deles para vocês. Quando eles falam de autoridade, eles dizem assim: existe uma diferença entre autoridade e liderança. Então, a autoridade está sobre o homem, foi delegada por Deus. Mas às vezes a mulher tem um dom da liderança que o homem não tem. Ou ela aprendeu a ser líder e nasceu com uma característica mais de liderança que às vezes o homem não tem. E aí, às vezes há um choque com relação a isso. E talvez o problema, Janaína, seja nesse sentido. Porque muitas vezes a mulher tem uma capacidade de liderança maior e o homem não entendeu como permitir que essa capacidade seja exercida sem que perca a autoridade dada por Deus. E aí ele quer impedir que a mulher seja líder. Quando a gente tenta impedir esse dom de Deus, que a mulher exerça essa liderança, que é uma liderança saudável, contanto que ela esteja aprendendo a ser submissa, que daqui a pouco a gente conversa sobre isso, àquele que tem a autoridade, que é o cabeça. Quando a gente tenta impedir, a gente bloqueia a harmonia que deve existir na diferença. Porque existe uma diferença, e a gente começou falando de diferença por conta disso. Existe uma diferença, mas o bom da diferença é quando ela consegue se harmonizar. Então, se existe essa diferença, mas a gente sabe usufruir dessa diferença, vai haver um crescimento dentro da família. Quando a gente tem receio do que pode acontecer, a partir daí a gente bloqueia o dom do outro, a gente prejudica o crescimento da família. Estão entendendo? E ainda falando a respeito de autoridade, vamos pensar no casamento como uma empresa. E digamos que o marido, ele é o presidente da empresa. No casamento, a função da mulher seria de vice-presidente. Você, mulher, fosse convocada para ser vice-presidente de uma empresa multinacional, como é que você se sentiria?
envaidecida, não? Ficaria, não, eu sou presidente de tal empresa. Você falaria de boca cheia, né? Vice-presidente, andaria até, né? Assim, né? Se achando. Pois é, você é vice-presidente da maior organização da face da terra, que é a família. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Um presidente, o fato de existir um presidente não significa que o vice-presidente não seja importante. Cada um tem a sua função. Mas o presidente, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a responsabilidade da autoridade. Porque a gente pode delegar tarefas, a gente pode delegar uma série de coisas, mas a responsabilidade pertence àquele que é o cabeça. Primeira coisa que a gente precisa entender é que existem níveis de autoridade. Níveis de autoridade significa que o quê? A gente pode exercer essa autoridade, e toda autoridade tem limites. Aquele exemplo que eu dei do policial rodoviário encontrando o pastor Jadson. Tem limites para a autoridade, sim ou não? Ele pode fazer o que ele quiser, do jeito que ele quiser? Não. Tem uma determinação, uma lei que determina até onde pode ou não aquele policial rodoviário exercer o seu papel. Então, dentro da autoridade, o cabeça da casa também tem os seus limites. O cabeça da família, a Bíblia diz lá em Números capítulo 30 que o cabeça é uma autoridade espiritual. Então ele tem a autoridade espiritual dentro da própria casa. Muitas vezes a gente não entende por que acontece de uma família não estar totalmente andando conforme os preceitos do Senhor, porque muitas vezes o cabeça tem deixado de exercer a sua autoridade espiritual. E as estatísticas mostram isso. Eu já citei aqui algumas vezes. Quando um homem se converte na sua casa, cerca de 70% de toda a família se converte, toda a família dessa casa. Quando um filho se converte, aproximadamente 40%, um filho homem, toda a família se converte, em aproximadamente 40% das famílias. Mas quando uma mulher se converte, apenas 25% das famílias se convertem como um todo. Isso significa o quê? Autoridade espiritual. É uma autoridade espiritual que foi delegada por Deus quando deu autoridade ao cabeça. Significa que o cabeça conduz a família. Então, homens, nós temos uma responsabilidade grande de conduzir a nossa família espiritualmente. Nós temos uma responsabilidade com os nossos filhos e com a nossa esposa com relação à vida espiritual deles. Por isso, quando vocês falaram de sacerdote, eu achei interessante que vocês já sabem as coisas que são. E nós precisamos exercer essas funções, esse papel, porque se isso não for exercido como deveria, a família pode fracassar, mas nós seremos responsabilizados com relação a isso. A segunda coisa, o segundo limite é que é o governo espiritual sobre o lar. Não só é a autoridade, como ele é quem governa. O que é essa questão do governo? É a determinação do que pode e até onde pode, o que deve ou não deve fazer. Uma certa ocasião alguém nos encontrou e disse assim: eu acho interessante os filhos de vocês, porque vocês, como criaram os seus filhos? Porque vocês vão para a igreja, e nós temos 3, quem não sabe, nós temos 3, um com 22, outro com 18, outro com 16 hoje. E ele dizia assim: vocês vão para a igreja e eles vão todos juntos com vocês. Porque é uma questão de determinação da autoridade espiritual sobre o lar. Se eu vejo que um filho, é obrigação minha, se o meu filho não está bem, e eu acho que ele não está muito ligado nas coisas espirituais e nas coisas do Evangelho, eu é quem chamo e digo: qual é o problema? Está acontecendo algum problema com você? Eu estou percebendo que tem algo diferente. Não estou vendo você bem integrado. Você estava melhor. O que é que aconteceu? É minha função, porque Deus me deu autoridade espiritual sobre a minha casa. Foi Deus que me deu. Então é função minha, é função sua, homem, exercer essa autoridade. Terceira coisa que está ali é que é a autoridade responsável pela decisão da direção para a família, abaixo da autoridade de Cristo. Então quem dá a direção é o homem, submetendo-se apenas à autoridade de Cristo. Agora, por isso a gente vai desprezar a função que a mulher tem? Longe, muito longe disso.
Não podemos desprezar aquilo que é fundamental para nós, porque se não fosse necessário, Deus não nos teria dado a mulher como auxiliadora, que daqui a pouco a gente fala. Essa questão da autoridade espiritual na vida do homem, inclusive é sobre a vida da esposa. E nesse texto, vocês devem anotar e depois ler, números 30, de 6 a 15, vai falar inclusive que a mulher ela não pode fazer um voto sem o consentimento do marido, um voto ao Senhor. Por exemplo, imagine você quer se santificar a esposa e você decidiu que você vai passar 30 dias sem fazer sexo. Está proibido, hein? Estou falando disso, mas pode ser de qualquer outra, raspar a cabeça. Não, mas o Senhor falou comigo que eu tenho que raspar a cabeça. Seu marido não quer que você raspe a cabeça de jeito nenhum. Aí o marido tem autoridade para dizer para você, não, você não vai raspar a cabeça, mas ele sabe, se aquele negócio foi um negócio de Deus, a responsabilidade ele puxou para ele a responsabilidade e Deus vai acertar com ele essas questões. Lá um pouquinho à frente, quando a gente falar de submissão, a gente vai falar até que ponto, né, que às vezes as mulheres perguntam, até que ponto então eu vou me submeter ao meu marido, e a gente vai falar um pouquinho mais posteriormente sobre isso. Vamos lá? Segundo papel do homem, amar a esposa. Você diz, isso é papel? É papel. Vê que eu disse para vocês que a gente não ia ficar determinando uma lista do que pode ou que não pode nas coisas práticas, porque quando a gente chega numa situação dessa aqui, quando a gente chega numa situação dessa aqui, a gente está embutido muitas perguntas que talvez vocês tivessem para dizer, e isto aqui é papel do homem ou da mulher? Porque ao homem foi dado o papel de amar a sua esposa. O texto de Efésios diz assim, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. É para o homem amar a mulher como Cristo amou a igreja. Como foi que Cristo amou a igreja? Só as mulheres falaram que Cristo deu a vida, os homens ficaram meio receosos de falar, viu? Foi meio assim, vai, não vai, é com medo de dizer assim, você vai dar a vida pela sua esposa? Oi? O homem deve amar sua mulher como Cristo amou a igreja. Esse é um papel do homem. E o amor de Cristo pela igreja foi um amor sacrificial. Ele se esforça, ele se sacrifica a ponto de, se necessário, dar a sua vida pela sua esposa. É esse o papel do homem. Agora eu fico preocupado porque muitas vezes a gente tem visto alguns homens em que as mulheres têm feito queixa que diz assim, mas eu é que tenho feito isso, e na hora do risco quem corre sou eu, porque ele tira o braço da seringa. E às vezes o homem tem deixado que a mulher assuma essa função de dar a vida pelo homem, em vez do homem dar a vida pela mulher. E aí inverte-se o papel. Mas o papel do homem é amar acima de todas as coisas. Amar implica coisas que a gente não imagina, porque a gente fica preocupado em pensando assim, o que é que neste amor está subentendido? Está subentendido que às vezes você faz coisas que você não gosta, porque quem ama faz pensando no outro e não nele, não no que ele tem prazer, mas no que o outro tem, não no que ele gosta, mas no que o outro necessita. Então não adianta você pensar em você mesmo. Quando você ama, você tem que pensar no outro. Quem ama não pensa em si unicamente, pensa no outro. Não é que não pense em si nunca, pensa em si, claro, porque você tem que se amar para amar o outro. Mas você pensa no outro quando você o ama. E isso significa buscar o melhor. Eu vi uma palestra de alguém que disse assim, um professor que estava fazendo uma palestra, ele disse assim, eu acho interessante essa questão de dar presente,
dar presente, essa questão de gente que vem me dando vale CD, não me dê vale CD de presente, não. Eu vejo um negocinho de vale CD, vale livro, vale roupa, entrega e você vai comprar. Não me dê esse presente, não. E eu prestei atenção naquilo que ele estava falando, porque o presente, quando a gente vai dar um presente para alguém, a gente tem que pensar na pessoa e ver aquilo que a pessoa gosta para dar aquilo. Pode até não acertar, mas a gente procura dar o que a pessoa gosta, porque a gente pensou na pessoa. E ele disse assim: mas quando alguém me dá um presente, um vale qualquer coisa, ele não me conhece, então não precisa me dar presente não. Ele nem se esforçou para saber o que eu gosto, então eu não quero saber disso não. Eu não estou nem discordando e nem concordando com ele, mas eu quero chamar a atenção para uma coisa, é que quando a gente ama, a gente procura ver o que é interessante para o outro, e pode até não acertar, mas eu acho interessante. Eu já contei uma vez aqui, quando eu jogava futebol e eu corria atrás de bola antes de eu me tornar a bola, hoje eu estou comendo a bola, mas antes disso, quando casamos logo, algum tempo atrás, pouco tempo, alguns dias atrás, alguns quase 25 anos, eu saía para jogar futebol e eu não sei até hoje se Josiane gostava ou não. Não, eu vou correr sem saber. Mas eu sei de uma coisa: todos os dias que eu estava certo que eu ia jogar futebol, se eu estivesse lembrado ou não, ela arrumava o meu material de futebol. E se eu estivesse tirando meu cochilo, por exemplo, no sábado à tarde, depois do almoço, eu estava dormindo, ela me chamava e falava assim: tu não vai jogar bola não? Está aqui teu material. E eu ia jogar bola. Isso é que é mulher. E tirou as palavras da minha boca. É por isso que eu estou há 25 anos nessa tranquilidade, nessa alegria. Fala que eu te escuto. Não, eu estou falando da questão do amor, não estou falando das deturpações do meio do caminho. Eu estou falando da questão do interesse dela pela atividade da pessoa, não estou falando da deturpação do meio, é outra história. Mas a questão é assim: o exemplo não é especificamente futebol, do que vai sair, do que vai arrumar, é do que é interessante, do que é bom, do como pensar no que o outro gosta. Esse é o exemplo, não a questão do futebol, que podia ser outra coisa. Eu estou dando esse exemplo de futebol que era uma prática nossa, mas a questão é o que é que o outro gosta. Então, um homem que ama a esposa e que tem o papel de amar a esposa, ele tem que ficar preocupado: o que é que agrada a minha esposa? O que é que agrada a minha esposa? Vou contar uma coisa para vocês: minha mulher só tem 2 pés, graças a Deus. Mas um dia nós estávamos numa célula e chegou uma irmãzinha vendendo sandálias, e aí ela começou a mostrar sandália. Tinha terminado a célula e tirou uma sacola e toda ele mostrar sandália para a mulherada toda que estava lá. E aí a mulherada se empolgou. Eu nunca vi coisa para empolgar tanto mulher como bolsa e sandália. Aí ela começaram a se empolgar, e aí eu via a Josiane que ela botava um, calçava no pé, levantava, fazia assim, aí tirava e botava do lado, calçava o outro, tirava assim, levantava e botava do lado. E aí pegava outros, ela deixava na sacola, e pegava os outros, quando eu penso que não, tinha uma meia dúzia do lado direito. Eu fiquei olhando assim, aí ela olhou para mim, o jeitinho dela sempre foi assim, ela olhou para mim, olhou: que bom, amor, eu posso ficar com um? Ela tinha separado 6 pares. Aí ela olhou: posso ficar com um? Aí eu olhei para ela, olhei para a irmã e estava vendendo e falei: é quanto isso mesmo? Na ocasião, já tem um tempo, não lembro especificamente quanto ela falou, mas foi assim, cerca de R$80, R$60 um par, R$80 um par, alguma coisa assim. Eu sei que dava uns R$500 tudo, na ocasião, né? Aí eu olhei para os pares, olhei para ela, eu falei: você queria qual mesmo? Ela fez: estou em dúvida. Eu falei: entre os 6? Ela fez: de Jesus. Aí eu virei para a irmã e fez: quanto é os 6? Aí estufei o peito. Eita, essa
estufei o peito assim, falei, quanto custa os 6? Ela fez 480, eu murchei. Aí eu virei para ela, tomei coragem, fiz, dou 250 agora. Ela fez, tá louco? Falei, não, estou louco de vontade de satisfazer a vontade de minha mulher. E aí começamos a negociar, negocia de um lado, tira 10 para cá, 5 para lá, 10 para cá, 5 para lá. No fim das contas, paguei 360 em 3 vezes. Peguei os 6 pares e fiz, não precisa escolher, são todos seus. Depois de lá para cá, nunca mais comprei nenhum. Brincadeira, ele comprou o filho. Mas sabe o que é isso? Para mim, um pai era suficiente. Para mim, um pai era suficiente. Eu não poderia escolher um e ficar. As mulheres entendem que é muito. Mas a alegria, vocês precisavam ver o brilho dos olhos dela quando ela olhava para aqueles 6 pares de sandália. Aquele brilho dos olhos me fez entender que, pelo amor que eu sentia, valia a pena eu comprar os 6 pares. Vocês estão entendendo o que é amar como Cristo amou? Isso é amar como Cristo amou, no mínimo, nos mínimos detalhes. Passa, Alexandre, já passou? Bota. Corre. Alguma observação que eu ouvi falar aí? Não. Enquanto a bateria aí bota. Júnior já descobriu ali, ó. O segredo. Amanhã tem uma sapataria, liquidação, promoção, está vendendo 3 por 10 reais. Vamos para o próximo. Bom, já falei disso, eu vou adiantar, porque senão a gente acaba não falando da linguagem toda. Mas aqui nessa expressão do amar, a gente precisa descobrir a linguagem de amor. Falar a linguagem de amor é falar a palavra que a outra entenda. Esses 6 pares de sapato estavam falando a linguagem dela. Ela entendia o amor através dessa doação de 6 pares de sandália. Mas tem gente que isso não é suficiente para expressar amor. A gente precisa entender qual é a linguagem de amor. O que é que isso significa? Recomendo a vocês lerem o livro As 5 Linguagens de Amor, que nós estamos fazendo esse estudo na célula de casais, desse livro. Recomendo esse livro para vocês entenderem a linguagem de amor. Porque é interessante, você não adianta você falar que ama para o outro se ele não está entendendo. Então, eu posso dizer para a Josiane uma frase que ela não vai entender. Eu vou falar não para não ficar muito. Mas eu posso dizer, vamos supor que ela não entendesse isso que eu vou falar, eu vou falar nessa língua que todo mundo vai compreender o que eu estou falando. E eu digo, I love you. Ela entende. Mas suponhamos que ela não soubesse nada de inglês. O que aconteceria? Agora, se eu digo, I need your heart, Eu entendo. agora ela entende. Mas, se ela não fala essa linguagem, eu disse a mesma coisa, só que em hebraico. Se ela não entende isso, eu posso falar da melhor forma possível, melosamente, mas não vai fazer diferença para ela, é ou não é? Acontece que a linguagem de amor precisa ser entendida, porque assim como para uns a linguagem de amor é receber presente, para outros é qualidade de tempo, toque físico, palavra de afirmação, é alguma coisa que faça o outro se sentir amado. Eu lembro de um episódio no casal que o marido achou que estava falando a linguagem de amor da mulher e ele chegou em casa com um carro 0 km, a mulher estava dentro de casa e ele entrou em casa feliz e fez, amor, vem cá para aqui para eu mostrar um negócio aí. Ela saiu, quando ela chegou do lado de fora da casa, ele olhou, tinha um carro vermelho bonito lá, ele entregou a chave e fez, é seu. Aí ela pegou a chave do carro e fez, tá, obrigado, e voltou para dentro de casa. Ele quase sobe na parede. Tá louca, tá maluca, compra um carro 0 km, dou para você e você só faz, tá, obrigado, e entra. Ela fez, eu preferia muito mais, em vez do carro, que você estivesse presente na nossa casa, ao invés de trabalhar tanto. A linguagem de amor dela não era para receber presente, era qualidade de tempo.
Então para ela não fazia diferença se era um carro novo, um avião, uma casa, não interessa. Ela queria a presença dele. Então a gente precisa aprender a falar a linguagem certa, para a gente não estar falando correto da forma errada. E aí não faz diferença. E o outro não vai entender e vai dizer: ele não me ama. Ele diz que me ama, mas é tudo falsidade. Que ele é um hipócrita. Muitas mulheres se sentem muito amadas quando os maridos auxiliam nas tarefas domésticas. Isso significa que a linguagem de amor dela é serviço. Você imagina que ela passou o dia fora trabalhando, junto com você também estava trabalhando. Só que normalmente e culturalmente, o que é que os homens fazem quando chegam no trabalho? Estica as pernas, vai, né? Pega o controle. Eu tenho a força, pega o controle. Senta no sofá, vai relaxar. Afinal de contas, eu tive um dia exaustivo. Mas ela também. Ela teve também um dia exaustivo. E aí ela vai fazer as tarefas domésticas enquanto ele vai descansar. Se a linguagem de amor dela é serviço, nesse momento ela se sente não amada. Ela se sente injustiçada. Poxa, eu me acabo de trabalhar, eu me mato e ele não me ajuda, não dá um prego numa barra de sabão. Seja uma coisa simples, como ajudar nas tarefas de casa, pode ser um ato de amor. Você não tem noção do que isso pode refletir no seu casamento junto à sua esposa. Eu sei, ó. O meu pai, né? E ela ama, viu? Pelo visto ela ama. Ela se sente amada. Vamos lá. Então, além no fato de amar a sua esposa, também existe uma questão de respeito. Colossenses 3,19 diz: maridos, amai vossas mulheres e não as trateis asperamente. Se a gente for falar de papel, nós estamos falando de papel, muitos homens são papel de embrulho. Papel de embrulho a prego. É aquele maciozinho. Enquanto a mulher é papel de seda, o homem é papel de embrulho. É um negócio grosso, áspero. Mas a Bíblia diz que nós precisamos tratar mulheres com carinho, não asperamente. Precisamos aprender a tratar nossas esposas não como trato amigo. Porque assim, a mulher encontra uma amiga, aí a amiga tem o nome de Adriana, Milena, aí começa Dri, Mi, Si. O homem encontra um amigo, Rafael, Hildon, Josué, aí chamou cabeção, negão, careca. Um carinho assim tremendo. Aí ele quer fazer a mesma coisa com a esposa. Chega em casa e pega ali uma comida para mim, gorda. Matou a mulher. Matou. Dá logo um giro. Chamar a mulher de gorda. Então, a gente tem que aprender a tratar com carinho. Não, ela sabe que eu estou brincando. É uma forma de carinho entre a gente. Gordinha. Gente, não faz isso. Você pode até achar que ela está gordinha, mas não fala. Você tenha cuidado. Fofinha também não serve. É politicamente correto, mas a mulher entende. Você não pode falar essas coisas. Suponhamos que você queira que ela entre numa academia que você está achando que ela é gordinha. Você diz assim: olha, eu tô acima do peso, mas eu detesto fazer academia só. Tu quer fazer junto comigo? Vai lá e leva a mulher. Não diz que ela está fora de forma, não, que é problema. Então você tem que aprender a tratar com carinho. A comida está ruim. Ai, é problema. A comida está ruim. Você vai dizer: eita gororó, essa porcaria nem cachorro come. Não fala isso, gente. Se lançar para os porcos eles vomitam. Não fala isso. Você vai dizer, ela vai dizer assim: amor, tá bom? Aí você faz assim. Aí você responde assim: não, como qualquer porcaria. Não, isso esquece. Fala isso, não fala isso, pelo amor de Deus. Isso vai me seguir o resto da minha vida. Só tem 25 anos isso aconteceu, sabe por quê? Olha, eu passei, antigamente no período de micareta, era comum as famílias, né, a igreja era menor, todo mundo ia para o retiro. A tortura. E eu me lembro de Conceição, que ia ir para o retiro, mas o vovô Antônio não podia ir. E ela queria muito
tu ir, a gente namorava ainda. Eu fiz, Cessa, pode ir que eu venho cuidar da casa, faço a comida de seu Antônio e Demilton vai estar trabalhando, porque ele trabalhava em São Gonçalo, não estava de folga no período do micareta. No final das contas, eu cuido direitinho. Quando passou os 4 dias do micareta, e aí, amor, o que é que você acha? Eu cozinho bem? Ele olha pra mim e diz, eu como qualquer porcaria. Mal contada a história. Versão masculina da história. É verdade que eu estava trabalhando em São Gonçalo, parte verdadeira. É verdade que minha mãe ia para o retiro, parte verdadeira. É verdade que iríamos ficar eu e o avô, parte verdadeira. É verdade que ela cozinhou os 4 dias, também é verdade. É verdade essa história até aí, é verdade. Falta o resto, falta. Falta o resto. A frase foi interrompida porque mulheres não têm paciência para ouvir. Agora ela já aprendeu, depois de 25 anos de treinamento. Mas era assim, a frase toda ia ser assim, foi assim, formulada nesse sentido. Eu como qualquer porcaria mesmo, quanto mais essa comida que é gostosa, quanto mais essa comida que é gostosa, mais. Essa é a versão que ele foi. Agora, eu dou graças a Deus porque a pastora está no rever e eu espero que quando terminar ela esteja curada. Porque 25 anos nessa ferida é duro. Mas vamos lá. O último papel do homem é ser amante. Isso está falando de sexo, de sua esposa. O texto diz assim, a isso eu sei que os homens gostam, que dizem que na cabeça do homem 10% são outras coisas, 90% está nessa parte. Aí quinta-feira a gente vai conversar sobre isso, só sobre isso. O marido concede à esposa o que lhe é devido. Maravilha. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Quantos homens podem dizer amém? E sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. 1 Coríntios 7, mas o primeiro foi o do homem. 1 Coríntios 7, 3 e 4. Então, na realidade, o homem tem esse papel de amar a sua esposa também na parte da carne, no relacionamento. Eu não vou esticar muito isso aqui, porque quinta-feira a gente vai ter uma palestra especificamente sobre sexo e prazer. E aí vem um papel para aprender a teoria e depois levar para casa e ver se põe em prática, porque tem gente também que não põe em prática. Mas essa parte já foi dita, o provedor e o provedor. Já sabe, né? O homem paga tudo e as mulheres gastam tudo. As mulheres gostaram dessa parte aí, gostaram? Então, só por causa do... vou falar. O provedor não significa que... Cadê o provedor? Volta. Muito bem. 1 Timóteo 5,8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. É necessário que a gente entenda que é preciso ter cuidado com os da casa. E aí eu vou pegar na hora que você estava dizendo aqui do papel do homem e mulher, foi citado isso, por isso eu até brinquei, não precisa mais falar dele, mas é preciso que a gente entenda uma coisa: o homem tem a responsabilidade de ser o provedor. Em última análise, está certo, é o homem que tem a responsabilidade de prover, é papel do homem. Porém, nós estamos vivendo numa sociedade em que as coisas precisam ser compartilhadas. Não é com raras exceções hoje, é muito difícil ter uma condição, o homem hoje, de suprir todas as necessidades da casa, da esposa, dos filhos, sem que os dois estejam trabalhando, sem que haja uma participação. Então hoje a provisão, apesar de ser responsabilidade do homem, é coparticipativa. Ou seja, a mulher tem a sua parcela, tem que contribuir também, precisa contribuir também. Se a esposa trabalha, precisa contribuir. E aí eu quero dar uma dica para vocês, homens e mulheres. Sua esposa trabalha, presta atenção, homem, fixa aí, vocês têm que aprender essa parte. Essa parte é dica fundamental. Se a sua esposa trabalha, ela tem uma conta que ela recebe o salário, e você tem a sua conta, segura o cartão da conta dela.
E você cuida de tudo. Hein? Como é que é? Não gostou não? Quantos homens podem dizer amém? Amém. Não, brincadeira. Deixa eu recuar porque eu fiquei muito perto para fazer uma afirmação dessa. Não, o que eu estou querendo dizer é assim, fora brincadeira, a gente precisa entender assim, nós precisamos compartilhar. Não dá para viver nessa sociedade de hoje em que a mulher tem todo o direito da sua renda e gasta como quiser, enquanto o homem gasta tudo que tem com a casa e consigo mesmo. E ele tem toda a responsabilidade, mas a esposa não tem responsabilidade financeira também. É preciso haver um ajuste, um compartilhar, um companheirismo em que os dois trabalhem juntos para a manutenção da família. Não é que um tem mais responsabilidade ou menos responsabilidade, ou mais compromisso do que o outro financeiramente. Ambos têm um compromisso com a casa. Agora, a responsabilidade final é do homem como provedor. Mas precisa haver um compartilhamento em acordo. É acordo. Agora, se a esposa, hoje a minha esposa deixou de trabalhar, não está trabalhando fora, faz serviço em casa também, está procurando consultoria na área de serviço de saúde e segurança do trabalho. Olha a propaganda aqui, procura a pastora Josiane, especialista, mestre e mais algumas coisas mais. Bom, mas ela não está trabalhando fora. De quem é a responsabilidade de prover o sustento de casa? Eu sou o marido, eu sou o cabeça. Foi isso que o Senhor me colocou como responsabilidade. Agora, quando ela está trabalhando, nós compartilhamos. E as coisas particulares de cada um, pastor? Um orçamento bem arrumado, e depois eu recomendo que vocês se inscrevam ali na saída do Crown para fazer o curso de finanças. Num orçamento bem elaborado, existem os gastos comuns da família e existe o dinheiro que fica na mão da mulher para ela gastar como bem lhe aprouver e poder comprar o dinheiro para o marido, um presente para o marido. E existe dinheiro que fica na mão do marido para ele gastar como bem lhe aprouver e comprar um presente para a esposa. Porque se vai dar presente um para o outro e não tem, está tudo no orçamento, tudo fechado, na hora que ela quiser comprar um presente, eu quero comprar um presente para você. Sim, minha filha, mas eu não tenho dinheiro, me arranja tanto para eu comprar um presente para você. Que presente mais sem graça? Não é verdade? Então é preciso que cada um tenha a sua disponibilidade, uma quantia de dinheiro, mas que o orçamento seja familiar. Isso é um compartilhar de orçamento, mas no fim das contas, a responsabilidade de prover a casa é do homem. Afinal de contas, o casamento é dos dois, não é uma disputa, não é um jogo de tênis que a gente queira derrubar a bola do outro. É um jogo de frescobol. Como é que funciona o frescobol? A bola não pode cair. Então os dois têm que estar jogando este jogo para que tudo, vá bem na família. E o último papel do homem é o de protetor. Deus deu ao homem a tarefa de cuidar da sua família, de proteger a sua família. É ele quem cuida. Aí, homens, por favor, se ouvir um barulho no quintal no meio da noite, não manda a tua mulher verificar o que é, não. Mulher, eu não sei o que é, não. Você levanta para ver. Você vai ver, porque você é o protetor. Você é quem tem a responsabilidade, mas não é só nesse sentido, não. Você é quem cuida, quem protege a família das situações adversas. É você quem assume a responsabilidade na hora do cuidado da família. Por exemplo, o filho quer sair e você acha que é perigoso, a mãe quer negar, mas ela fica sem saber. Quem é que assume a responsabilidade de dizer que o filho sai ou não sai? É o pai. Não foge da responsabilidade, não. Diz, não, você não vai, não. Por que, meu pai? Porque é perigoso. Não, mas eu acho que... Mas no fim, mas não vai. Mas e por que, meu pai? Porque eu não quero. Acabou. Mas assuma a responsabilidade. Errando ou acertando, assuma a responsabilidade. Isso é proteger a família. Proteger a família é quando vê algo que não está agradável, que não vai ser bom para a família, para a esposa, cerca com todo cuidado, para que não aconteçam dificuldades na família, porque no fim das contas, quem vai responder por isso somos nós, os homens. Deixa eu encerrar aqui, que eu já falei muito, que é para ela falar do papel da mulher. Agora vamos falar do papel da mulher no casamento. Diz
Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A mulher tem o papel de ser ajudadora do seu marido. A palavra, né, utilizada em auxiliadora ali, é da raiz, né, hebraica, Ezer, que dá origem à mesma palavra Ebenezer. Todo mundo sabe o que significa Ebenezer? Até aqui nos ajudou o Senhor. Então pense você, que Deus, que a gente poderia ler esse versículo assim, ó. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei, aliás, lhe darei a minha ajuda para ele viver nessa terra. A mulher é a ajuda de Deus para o homem viver nesta terra, para que ele possa cumprir o papel dele de sacerdote, para que ele possa ser o provedor da casa, o protetor, para que a ame, a ajuda de Deus. O problema é que às vezes a mulher pensa que ela é o Espírito Santo na vida do homem, e ao invés de ser ajudadora, ela se torna muitas vezes obstáculo. Então a gente precisa aprender. A ajudadora tem aquele, o nome já diz, olha, eu ajudo alguém a cumprir uma tarefa. Lembra que eu falei que a mulher é a vice-presidente da empresa, deste grande negócio que é família. E como vice-presidente deste negócio, ela tem o papel de ajudar o seu marido a cumprir a sua missão. Se nós entendermos isso e funcionarmos desta forma, o nosso lar vai bem, as coisas vão estar no seu devido lugar. Se eu for ajudadora e não me colocar no lugar de querer ser, né, o cabeça, eu vou estar no meu papel. Mas se eu achar que o marido, meu marido não toma atitude, eu tenho que fazer as coisas, se eu não fizer ele não faz, se eu deixar ficar lá uma lâmpada sem trocar um ano, eu deixo, se ficar sem trocar, fica um ano. Mas ele não faz isso, troca mais rápido, troca em 6 meses. Brincadeira. Se você, olha, o que acontece todas as vezes que a gente assume o papel de alguém? Se você tem uma tarefa para ser feita e o outro vai lá e faz, tu vai perguntar se fez? Tá bom, tá confortável. Por que você fica perguntando porque o outro fez? Deixa eu fazer. Time que se tá ganhando não se mexe. Não é assim? Então a gente precisa cumprir o nosso papel, ser a ajuda de Deus e não um obstáculo. O que nós percebemos muitas vezes é que as mulheres têm funcionado como obstáculo na vida dos seus maridos, achando que estão, mas se eu não fizer, se eu não falar, ele não vai para a igreja. E aí fica no pé do ouvido tentando convencer ele, como se fosse o Espírito Santo convencendo ele do pecado, da justiça e do juízo. Deixa eu dar um exemplo para vocês, como é que o obstáculo acontece quando alguém quer cumprir a função do outro. Vem cá, Josué. Estamos aqui. Vou dar um exemplo com 3, porque do espaço que eu tenho é melhor. E o cabeça é esse aqui. Ele vai tentar andar pelo caminho, mas nós estamos querendo tomar a frente dele, tomar o lugar dele. Então ele vai andando, mas nós vamos tentar tomar a frente. Aí embolou aqui porque não dá espaço para todo mundo, mas nós estamos tentando tomar a frente dele e atrapalhamos a caminhada de todos, porque alguém que deveria estar do lado ou atrás um pouco, seguindo, ajudando, está tentando tomar a frente, a posição que é do outro. Então, quando a gente tenta fazer uma função que não é nossa, nós estamos obstaculando o caminho do outro. Entenderam? Mulheres, se você tem dificuldade nessa área, quer ser ajudadora, ou quer ser o Espírito Santo na vida do marido e não é ajudadora, faça o curso Mulher Única, passe ali depois, se inscreva. Nós temos uma lição só para tratar desse negócio. Todas as vezes que a gente fala essa palavra, as mulheres arrepiam, não é? Submissão. As mulheres chegam e ficam eufóricas, né? Mas não é eufórica de alegria, não. É com vontade de pular em cima do pescoço de quem fala desse negócio de submissão.
notícia que você já sabe, e é o que eu vou reforçar, é que submissão é plano de Deus. Quem diz que a mulher deve ser submissa é a palavra de Deus. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Esse assunto dá pano para manga. Levante a mão aqui as mulheres que não têm dificuldade com esse tema. Poucas mulheres não têm dificuldade com esse tema, que já entenderam o que a palavra de Deus diz e como isso é bênção, né? Não há peso nenhum em ser submissa, como a palavra de Deus nos orienta. E o interessante sobre submissão, olha, a palavra sub quer dizer abaixo, não é isso? Missão, submissão, quer dizer que eu tenho uma missão abaixo de uma missão maior. A missão maior pertence ao homem, que é o cabeça da família, e a mulher tem uma missão abaixo dessa missão maior. Não quer dizer que a mulher é escrava, inferior, que ela é capacho, quer dizer que ela tem uma missão diferente. Em qualquer lugar há necessidade de que haja autoridade, em qualquer organização, qualquer tipo de organização, na escola, no trabalho, na igreja, não tem necessidade. O que seria da Igreja Batista Central se nós não tivéssemos a figura do pastor presidente, por exemplo? São tantos pastores aqui, já imaginou cada um fazendo o que bem quisesse, entendesse, de acordo com a sua própria cabeça? Há necessidade de ordem, de autoridade. Agora, essa autoridade pode delegar tarefas e responsabilidades a uma autoridade que esteja abaixo de si. E a submissão diz a respeito disso. Não estar em submissão, conforme a palavra de Deus diz, é viver em rebelião. E viver em rebelião é semelhante a cometer pecados de feitiçaria. Aí você deve parar e pensar e dizer: mas você não sabe quem é meu marido. Me submeter àquele sujeito? Você não sabe. Aí entra também aquele outro ponto. Que Janaína comentou, né? Mas perdeu a autoridade. Não existe essa questão de perder, né, a autoridade. Ele é autoridade no lar. Mas até quando uma mulher vai se submeter ao marido? Quando é que eu tenho autorização para não me submeter ao marido? Quando é? Quando está desobedecendo a Deus. O termômetro para você medir se você é submissa ou não ao seu marido, a única régua que vai comparar é pecado. Estou ferindo o coração de Deus, estou ferindo os preceitos da palavra, porque se estiver, aí você tem autoridade para dizer não vou fazer. Agora, o que a gente observa é que muitas mulheres deturpam essa interpretação. Em algumas coisas que lhes são convenientes, mesmo ferindo a Deus, não vou desagradar, né? A palavra de Deus diz que eu tenho que ser submissa ao meu marido. Aí vai e faz coisas que vão de encontro à palavra de Deus. Mas, quando você não concorda, mesmo que a palavra de Deus diga que você deveria se submeter, eu não concordo, eu vou viver assim, eu não tenho vida não tenho gosto, vou viver para ele, fazer o que ele quer o tempo inteiro. E aí se coloca na posição de insubmissão. Submissão é plano de Deus. É uma lei espiritual que nós mulheres precisamos experimentar. É bênção, não há julgo. Principalmente se o marido cumprir o papel dele. Se o marido, gente, alguém vai ter dificuldade de se submeter a um marido que ame,
que cuide com carinho, com respeito, aí você vai dizer assim, tá, mas o meu não é assim, então quer dizer que eu não preciso me submeter. Não. Eu estou falando assim que é para os maridos saberem que é importante eles manterem o papel deles. Fica mais fácil para a mulher fazer o dela. Mas você, esposa, deve ser submissa ao seu marido. A única coisa que vai lhe desobrigar da submissão é se for para pecar contra Deus. Fora isso, se você não se submete, se você faz o que você quer na sua vida, se você toma decisões sem compartilhar com seu esposo, se você, na criação dos seus filhos, você tira a autoridade do seu marido, ele dá uma ordem e você diz que não vai ser daquela forma, porque ele não sabe, ele é casca grossa, você está pecando contra o papai do céu. E Deus vai prestar conta, vai chamar você e pegar lá o caderninho e dizer, olha, isso aqui não está de acordo. Mas há tempo para a gente se submeter ao que a palavra de Deus nos diz. Submissão é plano de Deus e é bênção. É bênção obedecer o que a palavra do Senhor nos orienta. Papel da mulher, ser administradora do lar. Aí entra uma questão interessante, porque a gente usa muito o argumento de que a mulher antigamente ficava em casa, né? Não trabalhava fora. É verdade que culturalmente as mulheres passaram muito tempo em casa, sem trabalhar fora, só com as atribuições de cuidar do esposo, de cuidar da casa e cuidar dos filhos. Mas quando você vê Provérbios 31, esta mulher é mais do que a mulher do século XXI. Porque ela faz bem mais do que a mulher do século XXI. Porque a mulher do século XXI, muitos só conseguem, né? Trabalhar fora, estudar às vezes, fazer uma coisa ou outra. Mas esta mulher, de Provérbios 31, diz que ela trabalha de bom grado com as suas próprias mãos, que ela traz o pão de longe como marinheiro, né, como navio mercante, que ela dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Eu costumo dizer assim, ó, para que eu seja a mulher virtuosa de Provérbios 31, só me falta uma coisa: as servas para dar ordens. Ela examina, olha, e ela era multiprofissional, né? Como a gente viu aqui, que é psicóloga, né? A mulher de Provérbios 21, ela era corretora, que aqui diz, ó, que ela examina uma propriedade e adquire, planta uma vinha com as rendas do trabalho. Ela era uma empresária. Gente, olha, quem escreveu isso foi Salomão. Há quanto tempo atrás? Isso só para a gente entender, que às vezes a gente fica dizendo, mas é muita coisa que a gente tem que fazer. Mas ela administrava o seu lar como ninguém. Ela tinha atividade, e a Bíblia vai dizer que ela acorda cedo, bem cedinho, né? Que ela é uma mulher prevenida, que ela não deixa faltar azeite na lâmpada de noite, que no tocante à sua casa, ela não teme o tempo ruim, ela não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Seu marido é estimado. Por causa da conduta dela, do comportamento dela, da esposa que ela é, o marido dela é estimado. Em porta pública, na porta da cidade, as pessoas dizem, olha, lá vai o marido da mulher virtuosa. A esposa daquele homem é uma mulher valorosa, é uma guerreira, porque virtuosa, inclusive, vem da mesma palavra que dá origem, né? Soldado, exército. Ela faz roupas de linho fino e vende, ela também vendia, ela também tinha uma confecção. Essa mulher era multitarefada, essa mulher, né? Ela tinha muitas atividades, atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. O marido comia. O marido era juiz, ficava no portão por isso. O homem não é. É interessante que às vezes o pessoal fala, o marido ficava no portão. O trabalho dele era aconselhar. Ele era um conselheiro, ele era um ancião que ficava à porta da cidade e ele dava conselhos àqueles que precisavam. E a mulher virtuosa, você
mulher? Ela acordava de madrugada, ela dormia tarde, dando conta, administrando. O fato de nós trabalharmos fora não nos desobriga das nossas tarefas em casa. Por isso que eu digo que aí a gente teve grandes perdas quando nós saímos de casa, quando nós estávamos em casa e não precisávamos sair. Quando aquelas mulheres resolveram queimar aqueles sutiãs, para que elas queimaram? Porque agora a gente acumulou mais tarefas. Mulher tem trabalho suficiente dentro de casa. E aí ela sai e ela continua com as mesmas atividades dentro de casa. O que não significa que não possam ser compartilhadas com o marido que a ama. Não é verdade? E também ela tem o papel de ser amante do seu marido. Aleluia! Vocês devem se perguntar por que será que escolheram esses dois temas para falar nessa Semana da Família. A maior queixa normalmente que nós ouvimos dos casais é sobre o papel do marido, papel da esposa. E a maior queixa que nós ouvimos do homem é sobre sexo. Sobre sexo. E eu gostaria que nós prestássemos atenção no que a palavra diz, que é o mesmo versículo, que diz a mesma coisa para o homem e para a mulher. E a gente vai explorar mais essas questões na quinta-feira. O marido concede à esposa o que lhe é devido. Aliás, e precisa falar nesse negócio, eu estava pensando, né? Dizer para o homem que o papel dele é suprir a mulher sexualmente. É redundância. Gente, mas hoje em dia eu tenho ouvido também de casais, de mulheres que dizem que o marido não está comparecendo não. Que está muito cansado, que está muito estressado. Comparece, mas só pensa assim. Ou então comparece inadequadamente. Muito, então tem queixa de todos os lados. Mas é muito importante que a mulher compreenda que é um papel seu suprir essa necessidade em seu marido. Convocação geral. Quinta-feira nós vamos discutir mais sobre esse assunto, sobre essas questões, né? Sobre a queixa. Às vezes é a mulher que diz que o marido quer demais e o marido que diz que quer de meio, que a mulher não quer. Polos totalmente opostos. Interessante que parece que quando namorava só pensavam nisso, né? Não vejo a hora de casar para, né? Não vejo a hora de casar para que isso aconteça, né? Quando muitas vezes não adiantava o processo, aconteceu com muitos casais, né? Adiantava o processo, aquela ansiedade. Eu conversei outro dia com uma mulher que hoje ela falando dos problemas que ela tem na área sexual hoje, que ela disse, por ela pode ficar 1 mês, 2 meses, não faz diferença para ela. Aí eu perguntei como era no início do casamento. Aí ela fez, não, a questão é a seguinte, o problema é que a gente fazia sexo, inclusive antes de casar. E era todo dia que a gente fazia. Todo dia a gente fazia. Aí casou. Hoje ela não quer fazer. Ela fica 1 ano, já ficou 1 ano sem procurar o marido. Diz que o marido outro dia chegou para ela e fez assim, pelo amor de Deus, só hoje. Tenha misericórdia desse marido. Então, mulher, suprir a necessidade sexual do seu marido é seu papel. E quinta-feira nós vamos falar sobre isso, ok? Então, gente, a gente tem algumas diferenças de papéis. A gente não falou daquela questão exatamente do dia a dia, como nós falamos, mas baseado nesses papéis que nós citamos, dá para a gente ver que o desejo de Deus é que nós vivamos em harmonia. Porque quando nós andamos, pode colocar, Júnior, quando a gente exerce o papel do homem e a mulher exerce o seu papel, a gente se torna uma equipe do lar, uma equipe única, uma equipe de uma só carne. A gente se torna uma equipe realmente que cresce. E o nosso lar é bem sucedido. Mas quando a gente prefere que deixe que o outro exerça o papel, ou quer tomar a frente do outro, a gente consegue atrapalhar todo o roteiro que Deus elaborou. E aí não funcionam as coisas.
A gente tem que entender, cada um de nós, o seu papel e exercer aquilo que Deus projetou para a gente. Deixa que Deus cuida do outro, deixa que o Espírito Santo cuida do outro. Não tente fazer o papel do Espírito Santo, mas faça aquilo que lhe compete. E com certeza o seu casamento será, a sua família será mais bem sucedida. Não só o seu casamento, a sua família será mais bem sucedida, será feliz. Eu quero terminar contando uma história, pode ser? É sobre gentileza que a gente precisa ter no casamento. Uma gentileza pode salvar uma vida. Dizem que essa história é verídica, inclusive, que em uma determinada ocasião, em um país, um homem trabalhava num frigorífico. E um dia, todos os dias, ele ao sair, ele fazia uma vistoria dentro da câmara frigorífica, e aí ele saía, fechava a câmara frigorífica e ia embora. E um dia, ele foi fazer essa vistoria na câmara frigorífica e não sei porquê, a porta bateu. E ele ficou preso dentro da câmara frigorífica. E ele gritou, bateu na porta, mas as pessoas, além de já terem saído, era um ambiente muito fechado, não dava para ouvir lá fora. Ele fez de tudo para conseguir sair daquele lugar e para que alguém o ouvisse, mas ninguém ouviu, e ele já estava perdendo as suas forças e fatalmente iria morrer congelado ali dentro daquela câmara frigorífica. Quando ele estava perdendo as forças, que sentou já para entregar a sua alma, porque não tinha mais jeito, ele ouviu um barulho da porta de aço abrindo, e de repente era o vigilante que abriu a porta, e ele saiu. E ele disse: eu estava lhe procurando. Ele disse: como você soube que eu estava aqui? Eu não sabia que você estava aqui, mas eu trabalho nessa empresa há 35 anos, e durante 35 anos, centenas de pessoas que trabalham aqui passam pela minha frente, passam por mim e não me cumprimentam, não dão um bom dia, uma boa tarde, como vai, nada disso. Mas você, durante esse período que trabalhamos aqui, todos os dias, quando você chega, você passa e me dá um bom dia. Ao ir embora, você passa e me dá um até logo, uma boa noite e vai para a sua casa. E eu lembro quando você chegou pela manhã e me deu um bom dia, mas quando você chegou ao final da tarde, você não passou para me dar uma boa tarde e um até logo. E eu falei: alguma coisa está errada. Ele não saiu, ele entrou, mas não saiu. Então eu decidi lhe procurar, e por isso eu vim aqui e lhe encontrei na câmara frigorífica. Aquela vida daquele homem foi salva, porque ele era gentil com aquele porteiro. Muitas vezes a nossa família está morrendo, porque nós deixamos de cumprir um papel simples que é nosso. Amai-vos uns aos outros no amor do Senhor. Que a gente possa aprender a se amar sobre todas as coisas, e o demais o Senhor nos ajudará a fazer. Amém?